Oi, Érica, bom dia, finalmente! Bom dia, doutora. Tudo bem? Tudo. Veja só, a minha dúvida é a respeito do diabetes tipo 2. Eu descobri esse mês que eu estava para fazer uma cirurgia. Quando eu fiz o exame da glicemia glicada, deu 8,4, foi um susto enorme, né? Entrei quase para ansiedade. Foi muito difícil para mim e eu quero controlar, né? Quanto tá Controlar a sua essa glicemia. glicemia de jejum nesse exame? 143 Quando jejum. foi que você, antes desse exame, porque você toma remédio? Não, descobri agora. Descobriu agora. E a glicemia antes desse exame, você lembra quanto deu o seu último, o exame anterior a esse? Deu 120 a jejum. 120. Ó. E aí, quando deu 120, o que aconteceu? Eu comia tudo normal, né? Normal. Não mudou nada. Não. E quando deu 120, o médico não falou nada pra você. Disse que eu tinha que diminuir, senão eu não faria a cirurgia. Você precisa fazer cirurgia do que mesmo? Mas o meu açúcar era o açúcar demerara que eu usava e não usava coisa muito doce, entendeu? Eu entendi. Você precisa resolver a causa do problema da glicemia alta. E aí, quando você foi no médico e sua glicemia deu 120, você estava na pré-diabetes. Pré-diabetes. Você não tomava remédio, certo? Não. Então, você estava na pré-diabetes. Aqui, você já poderia ter revertido. Só que o que o médico falou pra você? Diminuir o açúcar. Gente, não adianta o médico falar isso. Os médicos falam que você tem que diminuir o açúcar, cortar o pão, cortar o carboidrato, diminuir o carboidrato. Eu saí cortando tudo. Eu fui quase que nem essa outra telespectadora agora. Exato. Tirei o açúcar, tirei pão, meu Deus do céu. Olha, fiquei louca. E resolveu? Eu nem sei, porque eu tô, como se diz, tirando essas coisas para com 3 meses fazer a glicada para ver quanto é que tá, né? Tá, mas olha só, quando tava 120, o médico já falou pra você tirar e você saiu cortando tudo, não foi isso que você falou? Saí cortando, diminuí, troquei o açúcar, comecei a usar açúcar demerara, né? Foi. Adiantou? Não adiantou. A sua glicemia foi de 120 para 143. A sua glicada foi para 8,4. Por quê? Porque o médico tentou resolver o sintoma do problema, que é o açúcar alto. Bom, o açúcar tá alto, que eu tenho que fazer é cortar o açúcar, mas não é assim que funciona. Verdade. Não é cortando açúcar. Não é trocando açúcar cristal por açúcar demerara. Não é trocando açúcar por adoçante. Não é trocando pão francês por pão integral. Presta atenção aqui comigo, meu amor da minha vida. Você não precisa usar açúcar demerara. Você não precisa cortar pão. Você não precisa cortar arroz nem macarrão. Você pode comer de tudo. Você pode comer o que você gosta. Mas como você vai comer isso, que é o que importa, que é o que vai fazer com que a sua glicemia baixe, se mantenha baixa e, por consequência, diminua a hemoglobina glicada. Porque as pessoas acham que se cortar o açúcar, a hemoglobina glicada vai baixar. Mas não é assim, vai né? diminuir e não é assim. Sabe por quê? A hemoglobina glicada nada mais é do que o resultado dos picos de glicemia. O que a gente precisa fazer? Diminuir, acabar com os picos de glicemia. E esses picos de glicemia, eles acontecem quando? Quando você fica ansiosa demais, quando você come carboidrato isolado. Quando que normalmente as pessoas comem carboidrato isolado? Que é o que eu falei lá com a Miriam. Quando é muito comum as pessoas comerem carboidrato isolado quando elas tentam restringir o carboidrato. Porque elas restringem no momento, tenta cortar no momento, e aí tem episódios de compulsão em outros momentos. Ah, é só hoje, é só no sábado. Só que só no sábado, o que você faz? Você dá um baita de um pico de açúcar no seu sangue no sábado.
Você dá um pico de açúcar no seu sangue no sábado. E aí, isso aqui vai aparecer onde? Esse pico de açúcar no sábado? Ele vai aparecer na sua hemoglobina glicada. Então, você precisa acabar com os picos de açúcar. Não é acabar, mas minimizar ao máximo esses picos de açúcar. O que você faz para não ter pico de açúcar, Érica? Você sabe o que você tem que fazer para não ter pico de açúcar? Me diga, doutora, que eu quero reverter um pouquinho isso aí, diminuir. Eu fiquei muito ansiosa. Para gente diminuir os picos de açúcar no sangue, a gente precisa ter muita clareza do nosso dia a dia, da nossa rotina. Entender, que nem você falou assim, eu sou muito ansiosa. Na verdade, todos nós somos ansiosos, todos nós temos ansiedade, a ansiedade faz parte da nossa vida, né? E ela faz parte de um mecanismo de defesa do nosso corpo que é importante. Então, a gente não tem como acabar com a ansiedade, mas entender quais momentos do seu dia que despertam essa ansiedade. Você sabe me dizer em qual momento do seu dia você fica mais ansiosa? Eu, às vezes, à noite. À noite. Então, a gente começa a fazer uma investigação para entender a origem dessa ansiedade. Mas esse é um processo mais complexo, é um processo mais profundo. Mas existe algo que você pode fazer imediatamente que vai diminuir os efeitos da ansiedade no seu corpo. Porque a ansiedade, além dela te fazer comer mais, né? Você come quando você está ansiosa? Às vezes não. Às vezes não. Então, tem muitas pessoas que têm episódios de compulsão por ansiedade. Só que, além dessa característica da ansiedade de fazer você comer mais, para algumas pessoas, a ansiedade também faz com que o açúcar no sangue aumente, mesmo sem você comer nada. Então, a gente precisa diminuir esse efeito da ansiedade. Como que a gente faz isso? Um exercício muito simples, Érica, que você pode começar hoje, que vai ajudar a diminuir a sua hemoglobina glicada, porque vai minimizar esses picos de açúcar no sangue, é a respiração. É você aprender a respirar. Respirar com mais tranquilidade. As pessoas que têm níveis de ansiedade mais aumentados, como é o seu caso, têm respirações mais curtas, respira mais curtinho, respira mais acelerado. Essa é uma característica da ansiedade. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa prolongar a respiração e aprofundar a respiração. Então, você inspira mais profundo. Eu demoro mais para inspirar e eu demoro mais para expirar. Então, um exercício que você precisa começar hoje, Érica, é fazer exercício de respiração consciente. Que é você inspirar e expirar mais demorado. Então, um exercício muito simples que você pode fazer é inspirar em 3 tempos. Então, você puxa o ar contando até 3 e solta o ar contando até 6, que é o dobro do tempo. Essa expiração prolongada faz o seu nível de ansiedade diminuir. E aí evita que você tenha esse pico de açúcar no sangue. Aí a gente trata o quê? A causa do problema. E você percebe que não tem nada a ver com cortar o pão? A partir do momento que você trata a causa do problema do açúcar no sangue, você também se permite comer o pão, comer o doce, a sua ansiedade também baixa. Porque você não fica naquela preocupação, será que eu vou poder comer? Porque a ansiedade, o que ela é? É uma preocupação. Verdade. Então você fica preocupada, se eu comer o pão, minha glicemia vai aumentar?
Ai, será que eu vou poder comer o doce na festa que eu vou no final de semana? Tudo isso é ansiedade, aquela preocupação com a comida. Será que eu vou poder comer? Será que vai aumentar minha glicemia? Essa preocupação vai fazer o seu açúcar aumentar. E aí você vai no médico, o médico manda você cortar o pão, vai resolver? Não vai, não resolveu pra você e não vai resolver pra ninguém que tá aqui. Vai fazer o que aconteceu com você, vai fazer a sua glicemia aumentar. E aí o médico te prescreveu remédio, não te prescreveu? Não, ainda não, mas me encaminharam para procurar um médico do postinho para passar remédio, porque deu uma hemoglobina alta. Digo, meu Deus do céu. Com certeza, você vai no especialista, ele vai te passar remédio. E é isso que vai acontecer, você vai no especialista, ele vai te dar remédio. Meu Deus, como se o caminho fosse só esse, né? Cortar e remédio. Essa é a tendência, tá? É a prática comum hoje em dia. Você vai no médico, tá com pré-diabetes, como foi o seu caso, 120, pré-diabetes. Você precisa diminuir o açúcar, cortar o carboidrato. Aí você sai cortando tudo. Fica ansiosa, fica estressada, perde massa muscular e engorda. Volta no médico, exame de glicemia alto, hemoglobina glicada alta, porque você ficou todo esse tempo dando picos de açúcar no sangue, tentando restringir, e ansiedade, pico de açúcar no sangue, restrição. Aí o que acontece? Volta no médico, o médico pega seu exame, glicemia mais alta ainda. Ah, peraí. Você tentou mudar o seu estilo de vida. Você tentou mudar o seu estilo de vida. Mas quem te ajudou a mudar esse estilo de vida? Ninguém. Porque o médico mandou você cortar açúcar, cortar carboidrato, não muda o estilo de vida de ninguém. Aí você volta no médico, você vai falar na sua inocência, tá? Na sua falta de conhecimento, que é comum. É normal, né? Porque você não estudou sobre isso, como eu estudei, como alguns médicos, algumas pessoas estudaram. Aí você vai voltar no médico e você vai falar, doutor, eu tentei de tudo. Eu troquei o açúcar, eu tentei cortar o pão, eu tentei cortar o carboidrato, eu tentei fazer caminhada. E eu não resolvi, eu não sei mais o que eu faço. O que o médico vai falar? Ah, ela não consegue mudar os hábitos, então eu vou ter que prescrever um remédio. Só que o que o remédio vai fazer? Ele vai camuflar a sua dificuldade de mudar o estilo de vida.